O seu microfone é assim, Assim? Perfeito. Não estou. Deixa eu pensar. Assim, melhora, né? Tá certo. Bom, tudo bem, gente? Eu dei uma antecipada aqui na minha palestra. Acho que vocês deviam estar esperando uma palestra diferente agora. Mas ocorreu alguns imprevistos e vamos lá para essa palestra que eu preparei com muito carinho, com muito amor para esse evento que, nossa, está sendo maravilhoso. E eu vou falar um pouquinho sobre a parte técnica das roupas da regência mesmo. Como que diferencia uma década da outra? Tudo parece tão similar, né? Então, vou começar falando um pouquinho disso. Tá, minha assistente? Muito obrigada. Então, antes de falar das roupas em si, eu vou falar um pouquinho só de como começou, porque eu vou deixar essa tarefa para a Ju, que vai falar um pouquinho mais, vai fazer uma palestra toda sobre isso, vai falar tudo muito mais completo. Então, a gente tem que pensar no contexto da pré-revolução francesa, com a questão do iluminismo, os ideais estavam mudando. O luxo já da nobreza já não era muito bem visto, essas coisas estavam saindo um pouco de moda, né? Como a gente pode ver. E lá na Inglaterra estava começando a usar umas roupas um pouco mais simples, uns trajes mais relembrando os camponeses, esse tipo de coisa. Então, com a Revolução Francesa, simplesmente acabou tudo. E os burgueses também, como a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, eles queriam se distanciar como uma classe própria da nobreza, né? Não queriam se assemelhar à nobreza, então eles tinham um estilo próprio, que por um acaso era um estilo bem mais parecido com esse. Então, a gente também tem a questão do neoclassicismo, esses ideais aí de pensar na Grécia Antiga como um ponto de beleza. E o criador, entre aspas, né, alguns pesquisadores acham que veio daí, a nossa chemise La Reine. Pode passar por mim? Obrigada. Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês o porquê que esse traje da rainha Maria Antonieta foi um escândalo. Vocês estão vendo essa roupa aqui? Isso daqui é o traje de baixo das mulheres dessa época. Estou usando uma aqui por baixo, é a chemise. E olha como que não era parecido com a roupa que a rainha estava utilizando num retrato oficial. E a outra roupa que está ali é um traje que é um traje mais nobre, que era um traje que ela deveria estar usando para esse retrato mais oficial, para quando foi exposto nessa exposição. Então foi um escândalo, que nossa, como assim? Essa rainha tá usando essa roupa, gente, parece que é... Gente, é igual você sair de calcinha e sutiã numa foto oficial de governo, pelo amor de Deus. O povo foi a loucura, né? Então eu queria falar mais um pouquinho disso mesmo, de como que mudam, né? Olha só, aquela roupa ali não parece nada com essa, né? Então, o começo da regência se dá mais ou menos em 1795. Em 1790 ainda era um pouquinho diferente e mais pro final da década começou a se assemelhar mais. Aqui eu vou passar algumas fotinhas mostrando pra vocês como é que era. Esse daqui é um traje de museu, eu acho que a gente encontra ele lá no Met, a gente consegue achar ele por lá. Então quem quiser eu posso passar o link de todas as fotos que eu estou passando por aqui, só me pedir que eu passo tudo. E a gente consegue ver que as mangas, elas eram um pouquinho mais retas. Elas não eram bufantes, como a gente vê um pouquinho mais no final da regência, que eu vou falar sobre isso. E o traje era bem volumoso. Esse tipo de traje era conhecido como round gown, porque a modelagem dele era muito redonda. Então ele tinha muito essa questão do redondo, parecia um botijão de gás, assim, muito estiloso. Eu adoro esse traje. E a gente começa a ver a cintura império. Não em todos os trajes, porque esse estilo ainda estava se consolidando. A gente consegue ver também a cintura mais natural, aqui assim, do que essa cintura mais para cima, que é essa cintura império. E a gente consegue ver também esses caminhos assim, na roupa, que vão arrastando por trás, a gente consegue ver um pouquinho disso. Aí aqui eu peguei algumas fashion plates, que são imagens da época de revistas de moda, para mostrar como é que as pessoas se vestiam na época. E a gente consegue ver que tem uma diferença. Esse traje aqui é de 1795, olha como é que tem um volume grande, a cintura império aqui. Esse daqui também é de 1795, mas olha a cintura natural aqui um pouquinho mais para baixo. Os cabelos também se assemelhavam muito mais aos cabelos mais antigos do que esses cabelos mais que a gente está usando hoje aqui no evento. E aquela lá já é pro final da década. Olha como é que mudou. Em 5 anos, como já não mudou tudo, já foi tudo para essa silhueta mais grega. Aí aqui um pouquinho mais das fotos que eu peguei para mostrar bem como que não era diferente, né? Aí agora a gente entra em 1800. Em 1800 a gente consegue ver um pouquinho mais dessa questão mais reta das roupas, né? Não esse volume intenso, gigante que a gente consegue ver no round gown.
E olha só, a gente tem as influências neoclássicas mais presentes ainda, que eles queriam se parecer com os retratos da Grécia Antiga mesmo, aquelas roupas mais simples, como que se chama mesmo? Kiton. Então eles chegavam nessas influências, os vestidos eram mais básicos, as mangas eram um pouquinho menores, assim, mas começam a aparecer um volume um pouquinho mais para o final da década. E a gente consegue ver um pouquinho de ornamento, mas não muito, porque era uma coisa muito mais básica, muito mais estou na Grécia Antiga, como eu sou grega, muito chique. E os bordados eram leves, esses caminhos ficam gigantes. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu imagino que, como as pessoas elas reutilizavam muitas roupas, só se tirou o volume da década 5 anos atrás, né? Para poder ficar esse caminho inteiro, ficava na moda, ficava lindo, maravilhoso. Então, 1800 é uma época que começa a aparecer muito mais a regência que a gente conhece hoje. E aqui as fashion plates, que a gente consegue ver como tinham mangas um pouquinho mais curtas e um pouquinho bufantes, mas também tinham essas retas um pouquinho mais 3/4, mais parecidas. E sim, tinha um decotão, as francesas adoravam o decote, principalmente elas, né? E os bordados que eu disse aqui na barra, um pouquinho assim, no centro ali naquela outra fashion plate. E agora 1810. Em 1810, a gente já começa a ver um pouquinho mais de ornamento. Essa questão neoclássica ainda estava aí, mas agora o povo queria dar uma incrementada, né? Então, pro meio do final da década é o auge disso daí. Começa a ter muita coisa e fica assim, tudo muito lindo. Essas mangas de 1810, elas são um pouquinho mais bufantes e tem um volume um pouquinho maior. Os caminhos ainda existem, porém eles não são tão comuns quanto eram em 1800. As pessoas estavam começando a usar uns caminhos um pouquinho menores. Por exemplo, esse caminho aqui, esse vestido aqui é da década de 1810. Essa manga está um pouquinho bufante, um pouquinho curta. Posso dizer que é um pouquinho do começo da época de 1810. Porque ela tem um caminho e tem essa manga não tão bufante, não tão curtinha. Então, tem essa questão do caminho também. Aí a gente consegue ver aqui nas fashion plates da primeira metade da década, que essa parte que está ainda meio que em transição, entre aspas, né? Das roupas estarem começando a ficar mais ornadas, as mangas mais bufantes, e tudo tão lindo. Ai, eu adoro. A palestrante louca no canto. Aí agora, olha na segunda metade como é que não mudam as coisas. Como que a cintura do Império fica bem aqui em cima mesmo. Olha o tanto de decoração das coisas. Tudo muito lindo, maravilhoso. As mangas super, um pouquinho mais curtas do que essa daqui. Eu imagino que mais pra cá, assim. E todas muito ornadas, esses trajes lindos. Aí a gente chega em 1820. Em 1820, a gente já tem um pouco de uma mudança. Que começa a cair a cintura pro local mais natural do corpo. Então, as mangas continuam sendo super bufantes, nessa época até um pouco de enchimento nas mangas, e a saia começa a se abrir em formato de sino. Ao invés de ficar reta, como a gente vê aqui, ela começa a abrir um pouquinho mais embaixo e fica como se fosse um marquinho embaixo, com um pouquinho de estrutura. E não se tinha muitos caminhos, olha só como é que a gente consegue ver. Esse traje aqui é de baile, tá um pouquinho mais curto, para poder dançar mesmo, assim. E a gente consegue ver esse formato de sino, a cintura um pouquinho mais embaixo, as mangas mais bufantes, mais estruturadas. E essa silhueta começa a se assimilar um pouquinho mais no final da década, porque eu considero que acaba mais ou menos em 1825, a moda da regência, porque depois disso começa a se assemelhar muito com a moda de 1830. E como que era a moda de 1830? Vamos ver agora. Olha só, gente, como que muda o tamanho da manga, as saias começam a ter mais volume, que daí começa a ter uma prévia do traje de crinolina, quando a crinolina ainda não existia, e usavam saias para poder dar o volume para a roupa, e a manga gigante com enchimentos que se usavam para poder deixar a manga grande assim. E muda muito, né? Vocês não acham? Então é isso, gente. Era um apanhado mais básico mesmo, para não ficar uma palestra muito maçante, muito comprida. Então espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada, principalmente a Melita, pela oportunidade de estar dando essa palestra aqui. E muito obrigada, gente.